Uma das primeiras coisas que Peter fez no dia seguinte foi tirar as medidas de Wendy, João e Miguel para as árvores roucas. Você se lembra que o Capitão Gancho tinha caçoado dos garotos por acharem que cada um precisava de uma árvore. Mas com isso, ele só demonstrou a própria ignorância, pois, em primeiro lugar, se você não cabe numa árvore, vai ter dificuldade para subir e descer. Em segundo, não havia no bando 2 meninos do mesmo tamanho. Uma vez cabendo na árvore, basta respirar fundo e prender a respiração para descer na velocidade correta. Para subir, é só prender e soltar o ar alternadamente e ir se contorcendo tronco acima. Claro está que, quando dominar perfeitamente essa técnica, você vai fazer tudo isso sem pensar, e nada pode ser mais gracioso. No entanto, você precisa caber direitinho na árvore. Por isso é que Peter toma suas medidas como se fosse para fazer uma roupa, com a diferença de que a roupa é ajustada para caber em você, enquanto aqui você tem de se ajustar para caber na árvore. Geralmente é muito fácil, basta vestir muita ou pouca roupa, mas se você é meio rechonchudo em certos lugares, ou se a única árvore disponível tem uma forma esquisita, Peter dá um jeito. A partir do momento em que você cabe, precisa tomar muito cuidado para continuar cabendo. E isso, como o Andy teria muito prazer em descobrir, mantém uma família inteira em perfeitas condições. O Andy e Miguel couberam em suas árvores sem nenhum problema, porém João teve que passar por uma pequena alteração. Depois de praticar por alguns dias, eles subiam e desciam facilmente, como um balde num poço, e logo estavam adorando a casa subterrânea, principalmente o Andy. A casa consistia numa sala bem grande, como deveriam ser todas as casas que se prezam, e no chão que os meninos podiam cavar quando desejavam pescar, cresciam robustos cogumelos de uma cor maravilhosa que serviam de banco. Uma árvore do nunca tentava crescer no centro da sala, mas toda manhã eles serravam o tronco, nivelando-o com o chão. Na hora do chá, o tronco sempre media uns 60 centímetros, e então os meninos punham sobre ele uma porta, obtendo assim uma mesa. Depois de tirar a mesa, serravam novamente o tronco e ficavam com mais espaço para brincar. Tinham também uma enorme lareira que estava praticamente em qualquer lugar onde resolvessem acendê-la. Wendy estendeu cordas de um lado a outro da lareira para pendurar a roupa lavada. A cama ficava encostada na parede durante o dia e era arrumada às 6:30, ocupando praticamente a metade da sala. Todos os meninos, com exceção de Miguel, dormiam ali, feitos sardinha em lata. De acordo com uma lei severa, nenhum ocupante da cama podia se virar antes que um deles desse o sinal. Então, todos deviam se virar ao mesmo tempo. Miguel também deveria dormir nessa cama. Acontece, no entanto, que o Andy queria ter um bebê em casa e ele era o menorzinho da turma, e você sabe como são as mulheres. O fato é que Miguel dormia num cesto pendurado no teto. Tosca e simples, a casa subterrânea não seria muito diferente se pertencesse a um bando de ursinhos. Havia uma reentrância na parede, mais ou menos do tamanho de uma gaiola de passarinho. Era o apartamento particular de Sininho. Uma pequena cortina o isolava do resto da casa, e Si, que era muito enjoada, sempre fechava essa cortina quando estava se vestindo ou se despindo. Nenhuma mulher, por maior que seja,
poderia ter um apartamento mais requintado. O sofá, como ela chamava a cama, era idêntico ao da fada dos sonhos, e as cobertas variavam de acordo com a fruta da estação. O espelho era um dos 3 que haviam sido fabricados na época do Gato de Botas e tinham conseguido sobreviver até ali, pelo que diziam os fornecedores das fadas. A penteadeira dobrável, feita de massa de torta, combinava perfeitamente com a cômoda no estilo Imperatriz Gracinha VI. O carpete e os tapetes datavam do melhor período, o inicial, do reinado de Margarida e Roberto. Havia ainda um lustre, todo rebuscado, que estava ali só para enfeitar, pois naturalmente a própria Sininho iluminava sua residência. O profundo desprezo que ela dedicava ao resto da casa provavelmente era inevitável, e seu apartamento, apesar de lindo, parecia meio convencido, tendo a aparência de um nariz sempre empinado. Acho que Wendy estava encantada com todo o trabalho que seus meninos baderneiros lhe davam. Passava semanas inteiras sem sair da casa subterrânea, a não ser à noite, e mesmo assim levava algum trabalho para fazer lá fora. Cozinhava tanto que praticamente não desgrudava das panelas. Vivia preparando pratos à base de fruta-pão, inhame, coco, saputi, tapioca, banana, carne de porco. Mas ninguém ali sabia se ia comer de verdade ou de mentirinha. Tudo dependia da veneta de Peter. Ele podia comer de verdade, desde que isso fizesse parte de alguma brincadeira, mas não conseguia se empanturrar só para se sentir empanturrado, o que para a maioria das crianças é a melhor coisa do mundo, sendo outra coisa ótima falar a respeito. O faz de conta era tão real para Peter que durante uma refeição de mentirinha ele chegava a engordar. Evidentemente isso era um martírio para a criançada, que de qualquer modo tinha de seguir o chefe. No entanto, quem conseguisse provar que estava entrando em sua árvore com muita folga, recebia permissão para se empanzinar. Wendy gostava de costurar e cerzir depois que todos já tinham ido dormir. Era a sua hora de respirar, dizia. Nesses momentos de calma, costumava fazer roupas novas para os meninos, reforçar os joelhos das calças. Era incrível como eles gastavam essa parte. Ou cerzir meias. Quando se sentava com um cesto cheio de meias, todas furadas no calcanhar, ela erguia os braços e exclamava: "Deus me acuda, às vezes eu acho que devia ter inveja das solteironas." Ao dizer isso, porém, seu rosto se iluminava. Você se lembra do lobinho de estimação de Wendy, não se lembra? Pois saiba que ele logo descobriu que sua dona estava na ilha e foi procurá-la. E quando os dois se encontraram, correram a se abraçar. Depois disso, o lobinho nunca mais se afastou dela. Será que, com o passar do tempo, Wendy começou a pensar muito em seus queridos pais? Essa é uma pergunta difícil de responder, pois não sabemos como o tempo passa na terra do nunca, onde ele é medido por luas e sóis, que lá são bem mais numerosos do que no resto do mundo. No entanto, acho que Wendy não se preocupava muito com seus pais. Tinha absoluta certeza de que eles deixavam a janela sempre aberta para que pudesse voltar e por isso estava muito tranquila. O que a preocupava algumas vezes era o fato de que João se lembrava dos pais apenas vagamente, como pessoas que havia conhecido um dia, enquanto Miguel tendia a acreditar que
que ela era de fato sua mãe. Essas coisas lhe davam um pouco de medo e, empenhada em cumprir bem seu dever, ela tentava fixar na memória dos irmãos a vida que haviam levado no passado. Para tanto, os submetia a provas escritas, parecidas com as que costumava fazer na escola. Os outros meninos achavam isso muito interessante e insistiam em participar, levando seus próprios quadros negros e sentando-se em volta da mesa para escrever as perguntas que ela registrava num outro quadro negro e passava de mão em mão. Wendy lhes perguntava coisas muito simples. De que cor eram os olhos da mamãe? Quem era mais alto, o papai ou a mamãe? A mamãe era loira ou morena? Responda as 3 perguntas, se possível. E havia também prova de redação. Escreva no mínimo 40 palavras contando como você passou as suas últimas férias ou comparando o caráter do seu pai com o da sua mãe. Você tem que escolher um desses 2 assuntos. Outros temas eram: 1. Descreva a risada da mamãe. 2. Descreva a risada do papai. 3. Descreva o vestido de festa da mamãe. 4. Descreva o cachorro e a casinha do cachorro. Quem não sabia responder a questões tão comuns como essas, tinha que fazer uma cruz, e era terrível o número de cruzes que até mesmo João fazia. Naturalmente, o único menino que respondia a todas as perguntas era Magrela, e ninguém podia ter mais esperança de ser o primeiro da classe. No entanto, ele só dava respostas estapafúrdias, e na verdade era o último da turma. Uma tristeza. Peter não participava dessas provas. Primeiro, porque desprezava todas as mães, com exceção de Wendy. Segundo, porque era o único menino da ilha que não sabia ler nem escrever uma única palavra, ainda que bem pequenininha. Peter estava acima desse tipo de coisa. Aliás, todas as perguntas eram escritas no passado. De que cor eram os olhos da mamãe e assim por diante. Sinal de que Wendy também estava esquecendo. Naturalmente, como veremos, as aventuras faziam parte do dia a dia, mas nessa época Peter inventou, com a ajuda de Wendy, uma brincadeira que o deixou fascinado, até que de repente deixou de lhe interessar. Isso sempre acontecia com suas brincadeiras, como eu já disse. A novidade consistia em fingir que não existia aventura nenhuma e fazer o tipo de coisa que João e Miguel haviam feito durante toda a vida: sentar num banco e jogar uma bola para cima, dar empurrão uns nos outros, sair para passear e voltar sem ter matado nenhum urso sequer. Sentado num banco, sem fazer nada, Peter não conseguia deixar de assumir um ar solene. Achava engraçado ficar parado, mas engraçado mesmo era vê-lo assim. Ele se gabava de suas caminhadas saudáveis e durante algum tempo andou encantado com todas essas coisas. João e Miguel tinham de fingir que também estavam encantados, pois do contrário haveriam de enfrentar a fúria do chefe. Muitas vezes Peter saía sozinho e quando voltava era impossível saber ao certo se tinha vivido ou não alguma aventura. Ele era capaz de esquecê-la tão completamente que não falava nada a respeito. E então alguém saía e encontrava um corpo. Por outro lado, Peter podia contar um monte de coisas e ninguém conseguia encontrar corpo nenhum. Às vezes, ele voltava para casa com a cabeça enfaixada e desfiava uma história fantástica para o Wendy, que, enquanto escutava,
dizia-lhe palavras de carinho e lavava o ferimento com água morna. Mas ela nunca tinha plena certeza de que a história era verdadeira. Sabia que muitas aventuras eram verdadeiras porque havia participado delas. Sabia também que muitas tinham pelo menos uma parte de verdade, pois os outros meninos haviam participado e diziam que tinha acontecido mesmo. Para contar todas elas, eu precisaria de um livro tão grande quanto um dicionário de inglês-latim, latim-inglês. O máximo que posso fazer é contar uma que exemplifique o que costumava acontecer na ilha durante uma hora típica. A dificuldade está na escolha. A escaramuça com os peles vermelhas no barranco do Magrela foi uma luta sangrenta e particularmente interessante, por mostrar uma peculiaridade de Peter que consistia em mudar de lado de repente, bem no meio da batalha. No barranco, quando a vitória ainda estava indefinida, perdendo ora para um lado, ora para o outro, ele berrou: "Hoje eu sou Pele Vermelha, e você, Beicinho?" Beicinho respondeu: "Pele Vermelha, e você, Peninha?" E Peninha respondeu: "Pele Vermelha, e você, Gêmeo?" E assim por diante, até que todos eram peles vermelhas. Naturalmente, isso teria dado fim à briga se os verdadeiros peles vermelhas, encantados com os métodos de Peter, não tivessem concordado em ser meninos perdidos dessa vez. E assim continuaram lutando, mais ferozes do que nunca. O extraordinário final dessa aventura foi... Mas eu ainda não decidi se vou narrar essa aventura. Talvez seja melhor falar do ataque noturno dos Peles Vermelhas contra a casa subterrânea, quando vários índios ficaram entalados no oco das árvores e precisaram ser puxados para fora como rolhas. Ou ainda eu poderia contar como Peter salvou a vida de Raio de Sol na Lagoa das Sereias e assim a tornou sua aliada. Eu também poderia discorrer sobre aquele bolo que os piratas fizeram para os meninos comerem e caírem mortos. Eles o puseram em vários lugares estratégicos, mas o Andy sempre o tirava das mãos das crianças, de modo que o bolo ressecou, ficou duro feito pedra e acabou sendo usado como um míssil, no qual o Capitão Gancho tropeçou no escuro. E se eu falasse dos pássaros que eram amigos de Peter, especialmente do pássaro do Nunca, que construiu um ninho numa árvore perto da lagoa e o ninho caiu na água, e mesmo assim o pássaro resolveu chocar os ovos e Peter ordenou que ninguém o incomodasse. Essa história é bonita e o final mostra como um pássaro pode ser agradecido, mas se eu a escolher, vou ter de contar também toda a aventura da lagoa, e com isso estaria contando duas histórias em vez de uma. Uma aventura mais curta e igualmente empolgante foi aquela em que Sininho e algumas fadas da rua tentaram transportar o Andy adormecida numa grande folha flutuante até o continente. Por sorte, a folha despencou e o Andy acordou. E, achando que estava na hora do banho, voltou para casa a nado. Eu também poderia escolher a história em que Peter, usando uma flecha, traçou um círculo no chão ao seu redor e desafiou os leões a cruzarem a linha divisória. Ele esperou 2 horas com os outros meninos e o Andy olhando lá das árvores, sem ao menos respirar, e nenhum leão aceitou o desafio. Qual dessas aventuras escolherei? A melhor maneira de decidir é tirando a sorte no cara ou coroa. Tirei, e a lagoa ganhou. Isso quase me faz desejar que o barranco, o bolo ou a folha de sininho tivessem ganhado.
Naturalmente eu poderia repetir o cara ou coroa para conseguir a melhor das três. No entanto, talvez seja mais certo ficar com a lagoa mesmo